Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tô passando aqui para compartilhar com vocês um livro que eu acabei a leitura, Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, do Gustavo Cerbasi. É um baita professor, excelente. Eu fiz a leitura mais rápida da minha vida, 4 dias, porque eu não tinha vontade de parar de ler esse livro. Muito conhecimento, excelente, super recomendo. Dinheiro, os segredos de quem tem. E com isso, quero fazer algumas reflexões que eu anotei aqui para compartilhar com vocês algumas coisas referente a essa leitura. Logo no início do livro ele já diz que o dinheiro não traz felicidade, porque muitas vezes passamos anos da nossa vida nos dedicando e planejando e pensando e sonhando em ser rico, né? Em querer ter dinheiro, e aí então nós seremos felizes, e aí então nós teremos a nossa alegria, o nosso contentamento. E aí ele diz o contrário, né? Ele diz que o dinheiro não traz felicidade. E aí ele cita o seguinte: você perceberá que a posse de bens materiais apenas alimenta a ansiedade pela acumulação cada vez maior de novos bens, porque a ganância humana não tem limites. O ser humano é insaciável, quanto mais tu tem, mais tu quer ter. E tem muitas coisas da nossa vida que não custam nada, que são gratuitas, né? O que acontece é que muitas vezes a gente vive numa correria do dia a dia, do trabalho, das nossas responsabilidades, das nossas tarefas, e esquecemos de nos atentar para as coisas menores, né? A dar importância àquilo que talvez em outras épocas, lá na nossa infância, nos chamavam atenção e nos traziam tanta realização e tanta alegria. Coisas pequenas que tinham um significado tão grande para nós, né? As melhores coisas da vida, elas estão disponíveis a todos os seres humanos. A sua riqueza, uma frase que eu destaco aqui, a sua riqueza não depende do quanto você ganha, mas do quanto gasta ou do que faz com aquilo que ganha. Aí a gente vê a importância de ter um planejamento, de ter um orçamento, especialmente de fazer planos, de ter objetivos de vida e planejar esses objetivos para que eles aconteçam. Porque senão vai acontecer o quê? Simplesmente nós entramos na roda, naquela famosa chamada corrida dos ratos, em que nós trabalhamos para pagar as contas e aí trabalhamos para pagar as contas de novo e não há satisfação em viver. E a nossa vida, ela passa tão rapidamente, não é? Ele cita no livro uma das questões culturais, né? A nossa cultura brasileira, o jovem brasileiro, quando ele completa 18 anos, a vontade dele é de ter um carro, de fazer a carteira de motorista, né? De ter bens, de ter coisas, de consumo. E aí ele faz um paradoxo com mais duas culturas, a cultura judaica e a cultura americana. E ele diz o seguinte, que na cultura judaica eles valorizam 3 aspectos principais. Valorizam a negociação, o enriquecimento, não necessariamente com relação a bens, e o sucesso nos negócios próprios. As crianças judias, elas não têm aula de negociação e finanças na escola, não se espera da escola. Elas simplesmente seguem o exemplo dos pais. Aí a grande importância de nós que temos filhos de ensinar, de transferir, de transmitir valores, né? De multiplicar o conhecimento. E com relação à cultura americana, ele diz o seguinte, que a maioria dos jovens americanos, eles têm um grande impacto quando chegam à fase universitária, quando eles estão no período de entrar para a faculdade. O jovem americano, ele já sabe que ao entrar para a faculdade, ele passará a ser responsável por si. Ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar pagar, né, os seus gastos, especialmente os relacionados à moradia e transporte. Normalmente os pais, né, dos jovens americanos, eles pagam a faculdade e a alimentação,
e o transporte e o demais que essa pessoa vai precisar vai ser pago por si mesmo. E o grande sonho, né, o grande sonho americano, do jovem americano, é adquirir ou chegar ao primeiro milhão. Mas não simplesmente por ter 1 milhão acumulado, né? Ele diz o seguinte, ó: a grande obsessão de todo jovem americano não é trabalhar para pagar a prestação do carro. Eles contam com um bom sistema de transporte público e, quando não tem, compram carros que são pechinchas, com vários anos de uso, só para utilizar realmente para aquele fim. Todo o seu esforço financeiro está concentrado em conseguir, no melhor prazo possível, o sonho de qualquer americano de classe média: o primeiro $1 milhão. E por quê? Daí ele vai explicando no decorrer o porquê esse primeiro $1 milhão. Porque esse primeiro $1 milhão investido vai gerar renda passiva, vai gerar independência financeira, para que ele possa fazer aquilo que ele quiser fazer no seu trabalho, na sua vida, independente de se preocupar com as suas necessidades, né? Que os juros daquele dinheiro investido, daquele primeiro $1 milhão investido, já vai gerar então um salário vitalício para essa pessoa. Esse é o pensamento com relação a esse primeiro $1 milhão. Não é simplesmente ter um milhão para gastar no que eu quiser, ter $1 milhão para comprar casas, carros, viajar pelo mundo. Não é isso. Isso eles fazem com o rendimento daquele $1 milhão investido, que ele vai aumentando conforme os juros compostos a cada ano, né, a cada mês, conforme os investimentos que vão sendo realizados depois. Outra coisa que ele coloca, que é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que eu vou contar com a sorte, eu vou com certeza que a ajuda de Deus, que a vida de Deus, o que Deus cuidando da nossa vida, nós vamos ter uma diferença impactante, com certeza. Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Só que a única forma de mudar a nossa vida, ou aquilo que nos inconforma com relação a essa questão financeira, é com muito trabalho e muito planejamento. Em algum outro vídeo eu já citei de um dos livros que eu li, que chama O Milionário Mora ao Lado, que é um livro que ele é como se fosse uma reportagem, né? Uma reportagem de depoimentos de várias famílias ricas, né? De várias famílias milionárias dos Estados Unidos. E aí eles contam como é que eles vivem, ou como é que eles atingiram aquela liberdade financeira e como é que é o dia a dia deles. E aí, quando a gente vê aquela realidade, a gente se espanta muito, porque muitas vezes a gente enxerga o lado do milionário como um gastador, como um aproveitador, como uma pessoa que não tem limites para nada. E pelo contrário, né? Essas são as minorias. A grande maioria dos milionários, para eles chegarem até lá e permanecerem nessa posição, eles cuidam com as pequenas coisas, desde as pequenas coisas, desde cupons de desconto, planejamento. Eles dedicam muito mais tempo ao planejamento dos gastos mensais ou anuais, né, do que propriamente aos gastos. Então, a preocupação é de que forma que eu vou administrar aquele mês, né, que vai me trazer um maior benefício no mês seguinte. E não simplesmente, né, eu recebo esse valor, já vou gastar, já vou utilizar no que eu bem entender, e aí vou contar aí, vou esperar que chegue logo o salário do mês que vem, né, o salário do mês seguinte. Essa não é a forma de vida dos milionários, conforme esse livro O Milionário Mora ao Lado. Aí ele coloca 4 grandes erros que as pessoas incorrem, né? O desprezo pelos pequenos valores, sabe? É só 2 pila, sabe? A pessoa que usa pila para falar, quando usa pila para falar, já tá complicado o negócio, tá? É reais, é dinheiro, né? O desprezo, então, com essas pequenas coisas. É só R$5, é só R$10, é só R$20, é só R$100, é só, né? E naquilo ali se vai, então, todas as entradas do mês, né? E muitas vezes sobram dias, né, para aquele salário. O salário não chega.
O descaso por uma boa negociação. Quantas vezes na tua vida tu pede um desconto para alguma coisa, para algum produto, para algum bem, ou alguma situação que tu tá vivenciando? Quantas vezes tu tem essa articulação de negociação? Negociação, ela pode ser estudada, a gente pode se dedicar também à negociação e negociar da melhor forma possível, porque afinal, tudo aquilo que nós negociarmos vai ser em benefício nosso mesmo e da nossa própria família. Outro grande erro é a ausência de percepção financeira. E aí eu digo muito tranquilamente porque eu já vivi assim, eu já vivi nessa cegueira com relação a essa percepção financeira, de não conseguir entender. Inclusive, às vezes, quando eu assisto algum vídeo, alguma reportagem das últimas grandes crises financeiras que atingiram o nosso país, eu me pergunto onde é que eu tava. Onde é que eu tava? Bom, eu sei onde é que eu tava. Eu tava endividada, né? Vivendo uma vida fazendo de conta que a dívida não existia, né? Mas a crise financeira aconteceu em vários anos, né? Inclusive no Brasil, e acontece, né? Então, a ausência de percepção financeira nos faz deixar de atingir as nossas metas e objetivos. Outra questão é não saber aonde se quer chegar. Pra ti dizer, eu quero tal coisa. Ok, tu pode até saber o que tu quer e ter um objetivo definido, mas o que tu tá fazendo ou o que é necessário fazer para te atingir aquele objetivo? Que tipo de plano tu vai ter que fazer, elaborar e executar para que tu conquiste no tempo que tu projeta ou que tu, né, planeja alcançar com êxito aquele objetivo proposto. Qualquer que seja o seu investimento, haverá algum tipo de risco. Essa é uma colocação bem importante. Muitas pessoas me perguntam, mas Eli, qual é o tipo de investimento que não traz risco? Quero investir naquilo que tem alta rentabilidade e não traz risco. Não existe nenhum investimento que não traga risco. Todos têm, alguns têm menos risco e alguns têm mais risco. E sabe o que tem mais risco ainda? É quando tu não estuda nada sobre investimento e vai lá pela conversa de alguém, de um e de outro, ou de alguma notícia que tu ouviu falar e faz um determinado investimento. Acho que esse é o maior risco que tu corre. Primeiro estuda sobre o assunto, te aprofunda um pouco sobre o assunto para depois tu investir em alguma coisa conhecida ou no mínimo, né, que tu consiga assimilar aquela informação de como é aquele tipo de investimento. Isso é muito importante. E outra questão é, quantas vezes quando a gente está num momento de vida de alto consumo, que a gente não está se importando com poupar, que a gente não está se importando com investir, quantas vezes a gente parou para pensar, né, que risco vai me trazer eu ir no mercado, ou ir para um shopping, ou ir para uma loja, sem planejamento nenhum e simplesmente gastar sem pensar naquilo que está gastando. Depois, talvez, quando for ver, eu trabalhei o mês inteiro, onde é que foi parar o meu dinheiro? Né? Ele foi todo consumido, ele foi todo gasto e sem planejamento algum. Então, qualquer que seja investimento, haverá algum tipo de risco, mas pode ter certeza que tu corre mais risco de perder o dinheiro sem planejamento, sem economia, sem poupar, sem investir, do que o contrário. Pode ter certeza disso. É preciso tomar decisões inteligentes. A gente toma decisões inteligentes quando a gente estuda sobre um determinado assunto, quando a gente decide se aprofundar um pouco daquele assunto, quando é de nosso interesse, quando a gente consegue perceber que realmente ele vai trazer algum benefício, se não naquele momento, mas no longo prazo, vai trazer um retorno para nós. Então, é muito importante nós tomarmos decisões inteligentes para aquilo que é para nós mesmos e não para aquilo que uma pessoa me falou, ou para aquilo que um gerente me falou, ou para aquilo que eu ouvi falar, mas simplesmente para aquilo que eu decidi me dedicar, me aprofundar, estudar e concluir, né, com a minha própria linha de raciocínio, que aquilo ali vai trazer algum benefício para mim. Aí, para encerrar, então, quase no final do livro, né? Então eu tô falando um pouquinho sobre esse livro que eu acabei de ler, que chama Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, que é do Gustavo Cerbasi. Ele fala sobre um plano completo, né? Um plano de vida para que a gente chegue à independência financeira, independente do tempo que isso vai levar. O que é independência financeira?
É tu ter valores investidos, tu ter investimento que tu vai fazer no decorrer dos anos, para te chegar a um determinado momento de vida em que os juros, né, e a rentabilidade daqueles investimentos, eles vão pagar as tuas necessidades e até sobrar, né, dependendo do tipo de aporte que tu for fazendo e da organização que tu fizer para aquilo, né, porque a gente não pode, e acontece muitas vezes com relação à previdência privada, por exemplo, né, eu não sou alta conhecedora do tema, mas como eu já ouvi muitas pessoas comentarem sobre isso, às vezes as pessoas fazem lá uma previdência privada, não sabem de taxa de administração, não sabem, só sabem quanto que pagam por mês, não sabem quanto tempo é obrigatório pagar aquilo para depois começar a receber, a partir de que idade ela vai ter direito a receber e quanto tempo, né? Se isso é um prazo infinito ou se tem uma perspectiva de vida em que aquilo vai se encerrar, aquele pagamento, né? E como é que a pessoa vai viver então depois daquele período. Então, a independência financeira é quando tu não precisa trabalhar por obrigação e sim com os juros compostos, com aquilo que te vier de renda, tu possa então pagar as tuas necessidades, os teus compromissos, né? E até seguir investindo mais. E aí ele fala em 8 pontos, tá? Dedique tempo à construção de seu plano, ou no papel, ou numa planilha eletrônica, mas construa um plano. Eu quero ter independência financeira, eu quero um dia, se eu quiser trabalhar com isso ou com aquilo, ou daqui ou dali, eu vou fazer dessa forma, né? O meu objetivo, então, é independência financeira. O que é independência financeira? Eu não depender do emprego para eu ter o meu sustento. Eu simplesmente ter renda passiva, ter lucros e ter dividendos e ter aluguéis e ter, né, ter receita que entre mesmo que eu não faça nada mais, né? Então eu vou me planejar por um determinado período de tempo, né, organizar bem esse plano para que eu chegue lá. Então a construção do plano, isso é muito importante. Depois, relacione todas as suas fontes de recursos financeiros e todos os seus gastos mensais. Então, entradas e saídas mensais, até para te ter essa noção. Como é que eu vou saber se aquilo vai ser suficiente para mim depois? Se vai ser suficiente para mim naquele momento que talvez eu vá precisar, né? Eu só vou saber se é suficiente se eu tiver essa clareza, essa noção, essa clareza de quanto eu preciso, quais são realmente os meus gastos, as minhas entradas e as minhas saídas. Identifique suas possibilidades de redução de gastos. Sempre tem alguma forma de redução de gastos, algumas possibilidades de a gente projetar, reduzir, cortar alguns gastos ou simplesmente reduzir. Estabelecer limites para gastos não programados. Bom, eu vou separar um determinado valor para aquele mês que vai vir, né? No meu projeto, no meu plano, eu vou separar um determinado valor para imprevistos. Tá? Por quê? Porque senão eu sempre vou incorrer em utilizar minha reserva de emergência para imprevistos, porque imprevistos, como o próprio nome diz, a gente nunca sabe quando eles vão vir. Imprevistos aparecem, né? E talvez apareçam no pior momento possível, né? Ou apareçam juntos, né? Então, estabelecer limites também para gastos não programados. Após otimizar os seus gastos mensais, identifique uma forma precisa o preço de sua sobrevivência, quanto você gasta mensalmente, com segurança, inclusive com aqueles imprevistos. Qual é o montante, qual é a renda que tu precisa ter, precisa compor para te poder sustentar o teu mês, tá? Calcule quanto sobra de sua remuneração para possíveis investimentos mensais, porque depois que tu fizer todo esse projeto, para a tua constituição da independência financeira, tu vai precisar saber quanto que tu vai investir, tá? Estude algumas alternativas de investimento. Aqui eu volto a dizer, estudar as alternativas de investimento é o melhor que tu faz, porque ninguém melhor do que tu para saber qual é o melhor investimento para ti. A questão é que às vezes a gente quer se sentir confortável de, fulano disse que assim é melhor, a fulana disse que aquele era o melhor investimento, mas talvez seja o melhor investimento para aquela pessoa e não para ti. Ninguém melhor do que tu vai saber qual é o melhor investimento para ti.
Estude algumas alternativas de investimento para o volume de recursos que você tem hoje e estabeleça uma meta realista de taxa de juros real possível para fazer o seu dinheiro crescer a juros compostos. Essa será a taxa utilizada em suas simulações de renda futura. Juros compostos são aqueles acréscimos que acontecem mês a mês, né, após compensar os juros naquele meu investimento. Então, se eu investir R$100, né, aí vai depender de determinada taxa de juros. Vamos vendo, mês que vem eu vou ter 101, digamos, exemplo, só um exemplo, tá? Bem amplo, mas só um exemplo, 101. Quer dizer que no próximo mês o meu rendimento, os juros compostos, eles vão contar não mais em cima de R$100, mas sim em cima de R$101. E assim por diante. Então, sempre eu vou ter essa ajuda dos juros compostos, né, no meu auxílio aos investimentos. Estipule uma meta para o seu futuro. Que renda você pretende ter, né, ao deixar de trabalhar, ao deixar de necessitar de trabalhar, e durante quanto tempo você pretende poupar. Isso que vai te trazer para a realidade de quanto tempo tu vai de fato precisar, ou que valor tu vai precisar despender mensalmente para te atingir a tua independência financeira. Determine a massa crítica necessária para sustentar sua renda com base em uma taxa de juros realista e de baixo risco. Essa massa crítica é esse montante que tu precisa ter investido para que te gere a renda passiva suficiente para suprir as tuas necessidades mensais, tá? Então, nada mais, nada menos do que aquilo que a gente fala com grande frequência de planejamento. Se nós não planejarmos, se nós não olharmos, se nós não nos dedicarmos para o nosso orçamento, para o nosso planejamento financeiro, né? Nós que vamos perder, nós que talvez teremos só sonhos, né? E nada de metas e nada de planos possíveis de se realizar. Então tá, pessoal, por hoje era o que eu queria contribuir com vocês. Sugiro que adquiram, que façam a leitura. Todos os livros dele são excelentes. Há pouco eu tinha terminado A Riqueza da Vida Simples, que eu também quero compartilhar em outro momento com vocês. Mas esse livro foi o livro que eu bati o recorde de menor tempo de leitura. 4 dias eu li de tão bom, de fácil leitura e de fácil entendimento. Um abraço para vocês, até a próxima!